De hoje é improbidade administrativa. Explica pra gente o que significa. Querendo ou não, continuando nesse bafafá falando de político, vai sair aos poucos aí dizendo que o Bolsonaro vai ser agora indiciado por improbidade administrativa. Mas então, já o que significa improbidade administrativa? Bom, vamos botar assim. Improbidade é como se um agente público, e nisso aí, agente público a gente pode colocar políticos, a gente pode botar servidores públicos, pessoas que estão desempenhando um serviço público naquele momento, mesmo que fosse transitoriamente, como, por exemplo, vamos dizer, um funcionário de um pedágio, ou alguém que resolve alguma coisa de um pedágio, ali é um serviço público, né? Querendo ou não, um pedágio é uma concessão pública, um hospital, né, um médico de um hospital, a pessoa que administra o hospital é um serviço público. Essas pessoas, no sentido agente público de forma ampla, comete algum ato contra o Estado, contra os princípios de administração, ou tem algum enriquecimento ilícito, ou seja, bota dinheiro no bolso. Né? Vamos fazer os exemplos aqui. Pode ser contra os princípios, ou seja, ele burlou, a lei mandava fazer de um jeito, ele fez de outro, só para favorecer alguém ou para fazer do jeito que ele queria. Ele pode simplesmente tirar o dinheiro do Estado sem necessidade para dar vantagem a alguém, como, por exemplo, botar gasolina no carro de alguém, por exemplo. Ou então ele pode realmente desviar dinheiro público, como, por exemplo, você comprar uma casa, vamos dizer, ou comprar carros para a administração pública, que vamos dizer que estava orçado em 80 mil, e você bota lá 100 mil e desembolsa os 20, né? Então, isso aí também é enriquecimento ilícito, que a gente chama, né? A pessoa está ganhando dinheiro, botando dinheiro no bolso para receber. A importante mudança que teve aí, isso bota para o agente público, tudo isso, eles têm sanção, tanto civil, é um procedimento principalmente civil. Então, se eles for comprovado que eles tiveram essa atitude, eles têm que ressarcir, eles têm que tirar do bolso deles para pagar o Estado. Né? Muitos, se for político, não podem se eleger, então fica inelegível. Agora aumentou o prazo, tem uns casos que até 12 anos, fica suspenso seus direitos. Né? E tem ainda a parte do crime, né? A parte dos crimes propriamente ditos, que aí vai dar prisão. Porque, principalmente, esses casos são mais casos que vai ser uma compensação para o Estado. É um processo civil, né? Uma vara civil, processo civil. A parte do crime é realmente que pode dar a cadeia, né? Como a gente chama, a prisão. Por que eu estou falando disso? Agora, a gente vai ver no Estado, e muito isso falar sobre isso na mídia. Então, não é apenas um crime. E outra coisa, agora houve uma mudança na lei que, para a pessoa ser condenada, isso, ao meu ver, já foi uma questão aí que beneficiou mais os políticos do que qualquer outra coisa, é que agora a gente tem que comprovar que a pessoa fez isso querendo. Então, assim, a pessoa não pode agora, antigamente, mesmo que o fato fosse consumado, mesmo que a coisa tivesse consumado, tivesse indícios de desvio, tivesse indícios que ele não respeitou o processo, tivesse indícios que ele favoreceu alguém, comprovado que ele favoreceu alguém. Agora, num processo, tem que comprovar que ele quis esse resultado. Então, isso é muito difícil. Assim, querendo ou não, é um pouco complicado. Porque uma coisa a gente consegue provar fato, outra coisa é você provar intenção. É aquela mesma história. Num processo, vamos dizer assim, de homicídio, o cara fala, não, eu não queria matar fulano, eu só queria alejar. É basicamente isso, entendeu? É basicamente isso. Então, houve um aumento, sim, das penas, ficou mais dura, a investigação agora passou de 5 anos para 8, né? Mas, agora é a intenção. E a gente vai ver isso muito na mídia agora, principalmente porque Bolsonaro está sendo indiciado por improbidade, né? Então, a gente vai ver, isso vai reverberar muito no nosso cenário político, principalmente, e administrativo também. Porque se não é uma pessoa só, nesse caso, não é somente o agente público, né? Nesse caso, político que sofre. Desde funcionários até as pessoas que estão ali fazendo. Então, se for comprovado, vai ser, vamos dizer assim, uma rede, né? Cair. Como fazer a denúncia?
Agora mudou, agora é só o Ministério Público que pode fazer. Então, o que eu aconselho, viu alguma irregularidade, viu alguma coisa, você tem que procurar o Ministério Público, se for estadual, no seu estado. Porque o Ministério Público do estado da Bahia, por exemplo, ele vai fiscalizar tanto os municípios como o próprio estado, né? For algo federal, quem tem que fiscalizar é a Procuradoria da República, que é o órgão, é o Ministério Público Federal, né? Então, cada um tem as suas competências. Mas isso é importante, gente, qualquer coisa. É importante as pessoas saberem disso, porque, vamos dizer assim, acontece bastante. O problema é que não é levado ao procedimento, o problema é que não é investigado, né? Então, tem que ser visto. Tem que ser visto isso aí. Muito bem. É imprescindível que o agente público esteja bem defendido de forma técnica e segura por seus advogados? Isso sempre, né? No Brasil, todo mundo merece a defesa. Né? Então, o pessoal, por exemplo, o criminalista, o advogado sofre muito, porque fala que igual está defendendo o bandido. Gente, o advogado está fazendo o seu papel. Né? Tá fazendo seu papel, o político também vai ter seu direito. Inclusive, a modalidade de nepotismo cruzado. O que é nepotismo? É você empregar seus parentes até o 3º grau, né? Basicamente, 3º grau, gente, é um neto, é um tio. É um primo, né? Primo já é quarto. É quarto? É quarto. A gente considera 4º grau, primo. Primo até primo pode ir. Mas, antigamente, o que eles faziam para não ser pego nisso? Eu empregava o seu e você empregava o meu. Primeiro é pai, mãe, aí segundo é irmãos, né? Primeiro pai, mãe e filhos. Sim. Filhos também considerado 1º grau. Depois vem tios que são 2º e sobrinhos que são 3º. É porque você conta assim, para cima, para baixo e para os lados, né? Você tem que contar o que é em comum. Isso serve até para sucessão, viu, gente? Quem tem direito à herança, você conta o comum, cada tracinho, vamos botar assim, cada linha hereditária é 1 grau. Por isso que a gente fala que é errado, né? Sou primo de 4º grau. Se você, às vezes, não tem nem mais parentesco, que é lá daquele bisavô. Que aqui, assim, todo mundo é parente. Sinceramente, todo mundo é parente. A realidade é essa, no final das contas. E não conta. Para a lei, é até 3º e a depender até o 4º grau. Mas tios, com certeza, e até sobrinhos, né? Aí não era o que acontecia. Para eles não serem pegos na lei, o que eles faziam? Eu emprego o seu, você emprega o meu. Então, por exemplo, eu tenho um cargo na justiça, eu tenho um cargo numa outra prefeitura. Eu empregava os seus parentes e você empregava os meus parentes. Hoje, gente, isso é crime. Botaram na lei como um crime realmente, porque era uma forma que eles usavam de burlar a lei para botar os seus parentes e fazer a prefeitura de cargo político, né? De forma de angariar votos. Dizem que empregar um parente, mesmo que de 1º, 2º grau, em um cargo de confiança é permitido. Não é nepotismo. Não é permitido. Essa é a questão, não é permitido. Você não pode empregar. Para você conseguir empregar, você tem que demonstrar que aquela pessoa ela tem um conhecimento técnico imenso. Entendeu? Tipo assim, que aquela pessoa, vamos dizer assim, ela tem um estudo, ela é reconhecida no meio dela, de uma forma que, tipo assim, ela vai fazer um trabalho incrível, porque só ela tem esse conhecimento aqui na região. Mas só porque quer, não pode, entendeu? Aí, como eles fazem justamente isso? Eles, para burlar isso, já que eu não posso... Porque fez deu até na mídia, um tempo atrás, do político do Sul que empregou a própria esposa, né? A novinha, né? Ele era um senhor mais idoso e casa com a novinha. Por que deu político? Porque ele não poderia fazer isso. Ele empregou a sogra, ele não poderia fazer isso. Aí, o que eles faziam para burlar isso eram os conchaves de amizade. Eu emprego o seu, você emprega os meus. Era uma forma de burlar. Hoje, essa lei teve essa mudança, que isso também é crime. Então, isso também pode ser denunciado. Né? Olha, a esposa de fulano está tendo um cargo ali de comissionado só porque é a esposa de fulano. Né? Isso não pode, gente. E, tecnicamente, isso não pode. Isso entra como que a gente falou, a improbidade. Várias coisas entram como improbidade, que até então a gente acha normal, né? Às vezes...
E são crimes contra o erário público, que a gente chama, né? O cofre público está prejudicando a sociedade de alguma forma. Os crimes que estão ali, as condutas que estão ali, não estão ali só porque é bonitinho. É porque quem é órgão público, quem está fazendo uma coisa pública, ele está cuidando de uma coisa que não é dele, né? O dinheiro público não é do agente público. As coisas públicas não são daquela pessoa. As coisas públicas são do povo. Exatamente. E tem que ter um administrador. A pessoa é um administrador ali naquele momento. Ele tem que administrar da melhor forma possível. Ele não pode simplesmente fazer o que ele quer. Tem gente que acha que vai ficar no poder ad eterno, né? O que mais tem? Sendo que está no poder momentaneamente e que vai deixar a função, né? Pois é. Por isso que cabe à população ficar de olho se a conduta está certa, se eles estão conduzindo as coisas lícitas da forma correta ou se eles estão burlando de alguma forma, né? A gente vai ver agora com os próximos capítulos, né, dessa questão de Bolsonaro, mas isso não serve somente como Bolsonaro. Bolsonaro, vamos dizer, é um exemplo, mas serve do prefeito ao governador, ao secretário, qualquer pessoa, até serviço público pode estar caindo nisso. E tem sim, se você ver, se você souber, se você tiver indícios e quiser fazer alguma coisa sobre isso, é procurar o Ministério Público. Vamos trazer a última pergunta aqui com Rayane Varjão. Doutora, e quais são as penas para quem comete a improbidade administrativa? Bom, tem várias penas. Tem a pena de perder os direitos políticos, né, que agora foi aumentada por até 12 anos, então a pessoa pode ficar até 12 anos sem poder se candidatar a nada ou sem poder contratar com o Ministério Público, contratar com o órgão público. O que é isso? Você ganhou, às vezes, vamos botar um exemplo assim, rápido, ganhou uma licitação para fornecer alguma coisa ali para o Estado. Você roubou ali, fez alguma coisa de errado, você fica proibido 12 anos de participar de qualquer publicação pública, de qualquer ato público ali, concorrer àquilo ali. Tem ainda a questão de você devolver o que você ganhou, de alguma forma, seja o enriquecimento ilícito, né? Você botou dinheiro no bolso, ou o prejuízo que você causou ao Estado. Então, foi desviado, sei lá, 500 mil, você tem que devolver esse dinheiro. Hoje foi determinado que vai ser o mesmo montante que antigamente botava um valor, às vezes, até simbólico. Hoje não, por lei tem que ser o mesmo montante. E tem ainda a parte criminal, né? Porque, vamos dizer assim, tem graus de conduta, né? Vamos botar assim. Então, os mais graves são punidos com pena de prisão, né? Mas aí são os crimes de improbidade, são outra parte, né? Então, são políticos, tem que ressarcir o dinheiro público e, a duvidar do que ele for praticado, ser preso. Agora, o que complicou realmente, como você falou inicialmente, a questão de comprovar o dolo, né? O dolo. Como é que tem que provar que o gestor teve a intenção? Aí, esse é o problema. Eu acho que vai ser um grande problema. Porque antigamente, eu peguei alguns casos disso, tá, gente? Quando eu trabalhava na capital, antigamente o que era feito? O Ministério Público entrava com a ação e comprovava que houve aquele desvio, ou comprovava que não houve respeito à licitação, por exemplo. Né, que houve uma falha em alguma coisa nessa cadeia. E isso aí a pessoa era punida, né? Ou então, no mínimo, era sofrido uma investigação e um processo. No mínimo, né? Hoje em dia, para ele ter uma punição, vai ter que comprovar que ele quis. Como você vai comprovar, gente? Isso é muito mais difícil. Na verdade, assim, o que eu acho que ele... Porque isso foi uma mudança recente, tá? Sim. Foi uma mudança, eu acho, se eu não me engano, de 2022 a 2021. Essa lei é antiga, mas teve essa mudança do dolo recentemente. Para justamente isso. Eles aumentaram o tempo, tipo, era 5 anos, era 5 anos que poderia ser investigado, agora são 8 que pode ser punido, né? Mas agora é o dolo. Como você vai comprovar o dolo, aí só para o Ministério Público agora, e cada caso ver como vai ser feito, né? E vamos ver os julgados e os próximos capítulos, porque às vezes é uma forma de tornar uma lei inutilidade, né? A prática é uma coisa, o que está no papel. No Brasil a gente tem esse problema. A gente tem muitas leis muito bem feitas, muito bem estruturadas. A gente tem um arcabouço jurídico até elogiado para os outros países. Mas quando chega na prática,
há um E os crimes de rompimento colarinho branco são esses crimes são meio brandos, né, na verdade. A gente tem questão pena. penal mesmo. A gente tem pena. É pior você roubar alguém do que você desviar pro serviço público. Você roubar alguma coisa. São as brechas da vida, né? Você tem os crimes, por exemplo, aí já é outro tema, se quiser a gente depois conversa sobre isso, sobre a questão financeira, né? Crime contra a ordem financeira. Aqueles grandes empresários que não pagam imposto, que fazem evasão fiscal, fazem manobras para não pagar imposto, enfim, para não pagar os impostos. Que, inclusive, agora com essa reforma tributária, esses grandes empresários vão serem obrigados a pagar os impostos, né? Eu acho que não. Brasil. Gente, a gente tem uma carga tributária maior da gente que é servidor comum do que os grandes empresários, né? A gente paga IPVA por um carro, mas o iate não paga imposto de manutenção. O jatinho não tem imposto de manutenção. A gente tem uma base do consumo. Mas tem esses crimes financeiros que praticamente não dão nada. Vide, por exemplo, o que aconteceu com o caso das Americanas, né? As Americanas foi uma coisa chocante. Abalou financeiramente a questão e nada aconteceu, né? Tá certo, doutora Mariana Rosário, abraço, boa semana. Boa semana. Vocês podem me encontrar pelo Instagram, marianarosario.dv, e até semana que vem.